Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Irmãos, vamos prosseguir o livro de Hebreus. Nós estamos no capítulo 2, então, por favor, abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. E vamos então até o final. Nós já vimos as duas primeiras mensagens, essa é a terceira. Primeira mensagem, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Segunda, capítulo 1, 5 a 14, a 2, 4. E agora, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim, Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito. Contudo, agora não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto que santifica como santificados. Por essa razão ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e ainda aqui estou e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Senhor, obrigado por sua palavra que nós lemos, e nós necessitamos muito da ação do Senhor para que a palavra seja proclamada de maneira fiel e seja recebida também com fidelidade no coração. E desde já nós rendemos ao Senhor a honra, a glória, o louvor que lhe são devidos. Só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, a princípio, ele parece complexo, mas é um texto maravilhoso. Ele nos traz verdades maravilhosas. Esse texto, ele está nos dizendo, dentre outras coisas, que o Senhor Jesus Cristo, ele tornou-se o Filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Ele está nos dizendo que Jesus Cristo, ele veio à terra para que nós pudéssemos ir ao céu. Esse texto nos mostra que Jesus, ele carregou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser participantes da sua justiça. E mais, o texto nos mostra que ele tomou a nossa natureza para que nós pudéssemos ser participantes da sua. Ele tornou-se homem para restaurar tudo aquilo que nós havíamos perdido na queda de Adão. Então,
nós lemos já os textos anteriores, o autor, ele havia acabado de dizer que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, e sendo Deus, é claro que ele é muito maior do que os anjos, não existe comparação. Ele acabou de mostrar isso para nós, nos versículos anteriores. Mas esse autor, ele conhecia a mentalidade judaica, e essa mentalidade judaica levaria aqueles irmãos que eram judeus convertidos, aqueles membros da igreja, essa mentalidade iria levá-los a levantar outra questão diante disso. E eles iriam questionar também, eles iriam levantar a seguinte questão: olha, mas quando Jesus se tornou homem, então ele se tornou menor do que os anjos? E tendo se tornado homem, ele foi humilhado pelo sofrimento. E aí eles poderiam questionar: então como é que você pode continuar defendendo a grandeza de Jesus, se ele se tornou homem, e se tornando homem, ele foi humilhado e sofreu? E aí, conhecendo bem essa mentalidade, o autor, ele começa agora a demonstrar que Cristo é maior do que os anjos, não somente como Filho de Deus, mas Jesus, ele é maior do que os anjos também como Filho do homem. A explicação dele é muito importante, porque essa explicação que ele traz aqui nos ensina algo muito essencial para a nossa vida. Então, o que ele está nos ensinando nessa noite é que Cristo é o único capaz de trazer redenção ao pecador. E como é que ele fez isso? Tornando-se homem e sendo humilhado e sofrendo por nós. Então, o autor, ele está nos ensinando que Cristo é o único capaz de trazer redenção ao pecador. Esse é o ensino. Ao vir ao mundo, ao sofrer por nós, Cristo, ele não se tornou menor. Cristo, ele veio ao mundo, realmente, assumiu natureza humana, sofreu por nós para prover redenção para nós. Então vamos ver esses dois aspectos, que Cristo veio ao mundo e que Cristo foi humilhado e morreu, e sofreu por nós. Primeiro aspecto, então Cristo, o autor, ele está defendendo aqui a ideia que Cristo não se tornou inferior por ter vindo ao mundo como homem. Olha o que ele diz aí, o argumento dele, ele começa no versículo 5, ele diz: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. O autor já havia falado, no capítulo 1, verso 14, que os anjos, eles foram designados para servir os cristãos, não reinar sobre os crentes. Então, é a mesma coisa quanto ao mundo vindouro. Os anjos continuam tendo a mesma função. Ele está dizendo, os anjos jamais governarão. Pode parecer, no momento, na atual ordem das coisas, os anjos, eles podem parecer superior a nós. Mas isso não altera o fato de que eles são servos. Servos de Deus, estão a serviço de Deus para servir aos crentes. Obrigado, Velton. Agora ele prossegue. Versos 6 e 7, ele diz: mas em certo lugar, alguém testemunhou dizendo: que é o homem, para que te lembres dele, ou o filho do homem, para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Irmãos, o propósito de Deus é que os homens governem, não os anjos. E isso fica muito claro no Antigo Testamento. O autor, ele está citando aqui o Salmo 8, dos versos 4 a 6. Então ele diz: olha, quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua, as estrelas que criastes, obras dos teus dedos, eu pergunto: o que é o homem, para que te lembres dele? Então, quando nós olhamos as estrelas, quando nós consideramos a imensidão do universo, parece que o ser humano é insignificante, é um pontinho, uma poeira desaparecida no meio de tudo isso. Mas a verdade é que não é assim. Nós não somos um grão de poeira perdido. Deus, ele se preocupa com o ser humano.
E Deus tem cuidado por nós. Em alguns momentos parece que o ser humano, ele possui uma majestade menor do que os anjos. Mas Deus lhe deu uma posição. Deus, ele nos colocou numa posição, meus irmãos, e Deus, ele nos conferiu tão grande dignidade que não foi dada a nenhuma outra criatura. Ninguém recebeu a dignidade do ser humano. O ser humano, ele é o ápice da criação de Deus. Todas as outras coisas estão debaixo dele na ordem da criação. Tudo, inclusive os anjos. Veja o verso 8. Todas as coisas lhe sujeitaste. Quais as coisas que foram sujeitas ao homem? Todas as coisas. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Isso é maravilhoso, é algo surpreendente. Deus, ele decretou que todas as coisas estejam sujeitas à sabedoria humana, exceto o próprio Deus. Pense em todas as coisas que foram criadas, com exceção de Deus, que não foi criado, é eterno. Então, com exceção de Deus, todas as coisas estão sujeitas ao homem. Nada deixou fora do seu domínio. Esse decreto, irmãos, ele não foi reincidido. Esse decreto ele não foi anulado, ainda é assim. Mas o fato é que nós não vemos ainda o homem nessa posição. E é por isso que nós nos consideramos tão menores do que os anjos. Por exemplo, nós não vemos o homem nessa posição porque a morte ainda causa terror para nós, não é? O pecado ainda escraviza o homem e o diabo ainda oprime o ser humano. Agora veja o verso 9. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. O que o autor está dizendo? Ele está dizendo que ainda que nós não enxerguemos o homem como homem, na posição que Deus planejou para ele, nós podemos ver um homem único nessa posição. O autor ele faz questão de ressaltar aqui a condição humana de Jesus, chamando pelo seu nome humano. Ele diz Jesus. Quando o anjo declarou para os pais a vinda de Jesus, ele disse: você colocará o nome dele, Jesus, porque ele será o salvador do seu povo. Então o autor faz questão de ressaltar a natureza humana, chamando pelo nome humano, Jesus. E o que isso significa? Significa que ele sofreu humilhação como homem, ele se identificou conosco, ele viveu durante o tempo aqui na terra como inferior aos anjos, ele passou por sofrimentos e experimentou a morte como homem. Por quê? Foi a graça de Deus, irmãos, que enviou Jesus para o nosso meio. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse esse favor que nós não merecemos, essa bondade que nós não merecemos, Jesus não teria vindo. Jesus experimentou a morte, mas ele não só morreu, ele também sentiu toda a humilhação e a amargura da morte. Jesus sabe o que é morrer, porque ele passou por isso. Ele precisava disso? Foi por ele que ele fez isso? Não. Ele fez isso por todos nós. Fez por todos aqueles que ele já salvou, fez por todos aqueles que ele vai salvar, fez por todos aqueles que vierem a ele em arrependimento dos seus pecados e em fé para a salvação. E tendo experimentado tal sofrimento, onde é que Jesus está agora?
O autor fala, coroado de glória e honra. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que há um homem glorificado no céu, que está recebendo honras divinas. Quer dizer que nós devemos olhar para ele o tempo todo. Quer dizer que nós devemos também adorar a ele. E ao fazer isso, meus irmãos, nós rejeitamos alguns pensamentos que devem ser evitados, ideias como essas, de que Jesus, como homem, pudesse ser inferior aos anjos. Veja o verso 10. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Irmãos, a obra que Jesus realizou na cruz foi um ato digno de Deus. É por Deus, é através de Deus que todas as coisas existem. O autor está falando isso aqui. Tudo existe por Ele, por meio dEle. Ele está por trás de cada mínimo acontecimento, de toda a história. O propósito eterno dele, de Deus, é que muitas pessoas se tornem seus filhos e que ele leve aqueles que tornarem seus filhos para a glória. Esse é o propósito dele. Ele está conduzindo a história para isso, para que muitas pessoas se tornem seus filhos e para que esses ele leve para a glória. E ele decidiu fazer isso por meio de alguém que vai adiante e nos mostra o caminho. E esse líder é Jesus. Ele enviou Jesus para nos liderar nesse caminho de volta ao Pai. E Deus, ele se agradou de apresentar perfeito aquele que conduz o seu povo à salvação. E isso por meio de muito sofrimento. Mas preste atenção, isso não quer dizer que Jesus não fosse perfeito antes. Ele já era perfeito, sempre foi, como Deus. Isso não significa que ele tivesse que se aperfeiçoar através da cruz, não é isso que o autor está dizendo. Como é que ele poderia ser isso? Como que poderia ser assim, se o Salvador é Deus? Cristo já era perfeito sem os seus sofrimentos. Isso significa que ele teve que ir por esse caminho. Significa que não tinha outra maneira de salvar esses muitos filhos e conduzir esses muitos filhos de Deus à glória. Verso 11. Pois todos vêm de um só, tanto que santifica como os santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Eu sei que você tem muitos versículos que você ama na Bíblia, e se esse não é um, talvez a partir de hoje ele se torne um dos versículos que você vai passar a amar nas Escrituras. Verso 11, pois todos vêm de um só, tanto que santifica como os santificados. Agora a parte B, por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Você já teve vergonha de dizer que Jesus é o seu Senhor? Ele não tem vergonha de dizer que é seu irmão mais velho. Existe uma união com Cristo, entre Cristo e aqueles que Cristo salvou. Ele é quem nos separa para a salvação e nós somos aqueles que fomos separados por Ele. Ele é nosso irmão mais velho que abre o caminho, que lidera. Nós somos aqueles que nos beneficiamos da sua obra e que vamos atrás dele, nós o seguimos. E é por essa razão de estar tão intimamente ligado àqueles que ele salva, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos.
isso está além de toda compreensão. Versos 12 e 13. Ele não só chama, mas ele diz mais. Verso 12, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. Eu fico impressionado com a humildade de Jesus. Verso 13, e outra vez porei nele a minha confiança, e ainda aqui estou, e os filhos que Deus me deu. O autor, ele prova seu argumento agora através de 3 citações do Velho Testamento. Primeiro ele cita o Salmo 22. É um salmo messiânico, onde fica muito claro que o Messias, ele vê todos do povo de Deus como sendo seus irmãos. Depois ele cita Isaías 8,17, e ali ele vê o Cristo, o Messias prometido, como colocando sua confiança em Deus, e aqui ele está provando tanto a sua humanidade quanto sua identificação com seus irmãos, nessa dependência, nessa confiança. E por último ele cita Isaías 8,18, que primeiro, no contexto imediato, era uma citação de uma referência a Isaías e aos filhos de Isaías. Mas de maneira mais ampla, dentro da revelação profética, uma referência muito adequada para descrever que o Senhor Jesus diz a respeito do seu povo no céu. Então o autor nos mostra que não há como argumentar que Jesus Cristo seja inferior aos anjos, simplesmente porque ele veio ao mundo como homem. Ele diz, não é o fato de Jesus ter vindo como homem que o torna menor, que o torna mais fraco e que o torna inferior aos anjos. Porque o homem como homem não é inferior aos anjos. Cristo como homem, ele foi exaltado. E onde é que Jesus Cristo está hoje como homem? Ele está recebendo honras celestes. Você sabia que a partir do momento que ele permitiu que a natureza humana fosse incluída na sua natureza divina, essa união é para todo sempre? Cristo, ele não poderia salvar ninguém se não tivesse vindo ao mundo como homem. A salvação vem de Deus, não na pessoa do Pai, não na pessoa do Espírito, mas na pessoa do Filho, que veio como homem. É uma obra do Trino Deus. Mas quem veio realizar a obra da salvação foi o Filho. Significa que ele não poderia salvar ninguém se ele não tivesse vindo ao mundo como homem, mas ao fazer isso, ele cumpre o propósito do plano de Deus. Cristo, irmãos, ele se identificou perfeitamente com aqueles com quem ele veio, a quem ele veio salvar como homem. E ele nos apresenta no céu como sendo seus irmãos e filhos de Deus Pai. Se alguém perguntar quem são esses, ele vai falar, meus irmãos, que chegaram em casa. Ou seja, o que é que o autor está nos dizendo? Ele está nos dizendo, se você está pensando em abandonar a Cristo, é este Cristo que você está abandonando. Se você está resistindo de vir a Cristo, é a este Cristo que você está resistindo. Depois, o autor diz que Cristo ele não se torna menor por ter vindo como homem. E ele prossegue agora, a partir do verso 14, nos dizendo que Cristo não se tornou inferior por ter sofrido por nós como homem. Olha o que ele diz, versos 14 a 16. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim
a descendência de Abraão. Cristo morreu por seres humanos, de carne e sangue. Para nos salvar, Cristo, que sempre foi Deus desde a eternidade, ele tornou-se também homem em determinado ponto da história do mundo. E não só isso. Ele não somente se tornou homem, mas ele morreu e por sua morte, olha o que o autor está dizendo, por sua morte, ele tornou sem efeito o poder do diabo na nossa vida. Você viu isso no verso 14? Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. A morte veio à raça humana como resultado do homem ouvir a voz do diabo no jardim do Éden. Por isso que a morte veio ao mundo. Porque o homem deu ouvidos à voz do diabo. A morte é resultado direto de uma atividade do diabo. Impôs sobre cada ser humano uma escravidão que nós não conseguimos vencer. Quem consegue vencer a morte? Quem consegue evitar? Quem consegue fugir dela? Nós passamos pela vida apavorados por essa situação. Muitas pessoas se desesperam. Mas Cristo mudou isso tudo. Ele morreu uma morte humana. Em favor do seu povo, ele padeceu, foi humilhado, experimentou condenação. Ele tomou a morte sobre si. E agora, embora ainda exista a morte humana, a morte física, a morte não é mais uma ameaça. Ela não é mais um pavor. Ele disse aqui no verso 15, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. A morte não é problema para nós mais que estamos em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo nos livrou da opressão imposta sobre nós pelo diabo. Essa escravidão não foi quebrada por um anjo. Essa escravidão foi quebrada pelos sofrimentos de Cristo. Essa é a vitória das vitórias que ninguém pode alcançar por nós, senão Cristo. Então, diante disso, como é que alguém pode pensar que, por se tornar humano e sofrer, Cristo deve ser visto como inferior aos anjos? Não faz sentido. Verso 16. Pois, na verdade, ele não auxilia anjos, mas sim a descendência de Abraão. Para obter a vitória, Jesus não se tornou um anjo. Jesus se tornou um descendente de Abraão. Foi assim que ele fez a sua obra como homem, descendente de Abraão. A questão é que ele não socorre anjos. Ele socorre seres humanos, como eu e você. Verso 17, por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Por que era necessário Jesus se tornar semelhante aos irmãos em todas as coisas? Porque não fosse assim, ele não seria o Salvador que nós precisamos. Nós temos necessidade de alguém que nos torne favoráveis diante de Deus. Na verdade, nós precisamos de alguém que nos represente diante de Deus. Nós precisamos de um sumo sacerdote. Ele precisa ter compaixão. Ele precisa entender nossa necessidade, nossas fraquezas, nossas limitações. Ele deve ser fiel. Ele precisa ser fiel e realizar tudo que Deus requer. Ele tem que fazer a propiciação pelos nossos pecados, desviando a ira de Deus de nós.
e tomando essa ira que deveria ser lançada sobre nós, ele toma essa ira para ser derramada sobre ele. Tudo isso Jesus fez quando ele se tornou homem. É exatamente esse o Salvador que nós precisamos, Jesus. Verso 18. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Porque ele mesmo experimentou o sofrimento da tentação, irmãos, tendo ele mesmo sofrido a dor das mais intensas tentações. Ele é poderoso para socorrer, para ajudar os que estão sendo tentados. Ele sabe, ele conhece. Exatamente por ter se tornado homem, é que ele pode ser o Salvador que ele é. E sendo assim, ele não deve ser desprezado, e ele não deve ser diminuído, pelo contrário, ele deve ser honrado, ele deve ser adorado, porque ele se tornou homem e porque ele sofreu. Nós devemos olhar para ele, nós devemos ir correndo até ele, nós devemos nos prostrar em adoração diante dele. A superioridade de Cristo não é cancelada pelo fato dele ter sofrido por nós como homem, de maneira nenhuma. Na verdade, é por esses sofrimentos que ele demonstra a sua superioridade. Ele pode vir como homem, sofrer e ainda continuar sendo Deus, mas sofrer como homem perfeito. Ele mesmo fez o que nenhum dos anjos poderia fazer. Ele tornou-se homem e ele sofreu como homem. Esse texto bíblico pode parecer difícil, mas o ensino dele é muito claro. Cristo é o único capaz de trazer eterna redenção ao pecador. E as lições aqui são muito claras. O propósito de Deus qual é? O propósito de Deus é conduzir muitos filhos à glória. Deus está conduzindo a história e realizando essa obra, reunindo seus filhos para conduzir à glória. E ele faz isso por meio de alguém que lidera, aquele que abre o caminho para os outros. E quando nós o seguimos, nós descobrimos que esse caminho que ele abriu e lidera conduz ao céu. Cristo é nosso líder, é o nosso Senhor, mas ele também é nosso irmão. Ele está nos separando e nós estamos sendo separados para um futuro maravilhoso, irmão. Tão grande é seu amor por nós, que apesar do que nós somos, ele não se envergonha de nós. Quando a gente entende o abismo da diferença do ser de Cristo e de nós, e entender que ele não se envergonha de nós, eu sou caçula de uma família, e naquele tempo a gente brincava muito com os vizinhos e tinha vizinhos maiores. E quando eu estava sem meus irmãos, eu me encontrava em apuros, mais velhos. E isso me faz lembrar que nosso irmão mais velho, ele já enfrentou nossos inimigos e já ganhou para nós a vitória. A morte ainda continua, mas a ameaça da morte foi tirada, o poder da morte desapareceu, irmãos. A morte não nos ameaça. Vamos morrer fisicamente, mas isso é tudo que ela pode fazer por nós e em nós. Nós não precisamos mais temer a morte. A morte para o crente é apenas a entrada para a glória. Só isso. Cristo, ele nos tomou em suas mãos, essas mãos fortes, e ele não solta.
Ele diz: aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebata das minhas mãos. Cristo já enfrentou qualquer tentação que nós enfrentamos, irmãos, ou enfrentaremos. Ele já andou por todo caminho escuro que nós trilhamos. Nada há que nós enfrentemos que Cristo já não tenha enfrentado. Nada. Não há ocasião em que nós iremos clamar por Ele sem encontrar ajuda. Não há. E o melhor de tudo, Cristo tratou completamente os nossos pecados. Ele tratou os nossos pecados pessoalmente, completamente, de maneira que a ira de Deus foi para sempre desviada de sobre nós. Você sabia? Você está em Cristo, não importa o que aconteça, a ira de Deus nunca será derramada sobre você, se desviou. Nossa causa é representada no céu, meus irmãos, por alguém que nos compreende completamente e que é agradável a Deus. Não existe ser maior do que Cristo. Ninguém mais glorioso, ninguém mais honrado. Estar ligado a Cristo é estar perfeitamente seguro a cada momento dessa vida. Não importa o que aconteça, você pode cair no leito de hospital amanhã, enfermo, à beira da morte, você está seguro, se você está em Cristo. Não há nada que aconteça, você está perfeitamente seguro em cada momento dessa vida, e você está seguro também eternamente na vida futura. O que isso significa? Aqueles que receberam essa carta primeiro, eles estavam considerando a possibilidade de deixar a Cristo e voltar para o judaísmo. O autor está mostrando que rejeitar a Cristo é dar as costas para o eterno Deus, homem, e abandonar o único que é capaz de fazer o bem a pecadores incapazes. Rejeitar a Cristo é estar sem direção nessa vida. Rejeitar a Cristo é estar sem consolo na hora da morte. Rejeitar a Cristo é estar sem esperança para a eternidade. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você o abandona, você não tem nada. Essa é a mensagem de Hebreus. Que nós nos consolemos e nos alegremos nessa mensagem. Amém? Esse livro maravilhoso. Vamos orar. Ministério de Música, por favor, pode vir aqui à frente. Maneri, ore por nós, por favor. Agradeça a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, sofreu, morreu, nos chama de irmãos e nos conduz em segurança para a glória celestial.